Memória Petrobras, depoimento de Isabel de Macedo, entrevistado por Douglas Tomás, Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2009, realização Museu da Pessoa. Entrevista número MPET, Comperj TM 003. Ok. Eu vou começar pedindo que você diga o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Ok. Meu nome é Isabel Cristina Rodrigues Macedo de Araújo Cunha, mas eu sou conhecida como Isabel Macedo. E eu nasci aqui no Rio de Janeiro em 4 de setembro de 1973. E, Isabel, qual a sua formação? Eu sou bióloga de formação, né? Eu fiz licenciatura e depois o bacharelado e um curso de extensão. Foi quando? Eu me formei em 2000 e na metade desse semestre, né, de 2000, na minha formatura, eu já estava fazendo esse curso de extensão. Foi em que curso? Biologia. Mas qual universidade, você quer saber? Não, a extensão. O nome me fugiu agora, desculpa. Na verdade, eu trabalhei o tempo inteiro durante a faculdade com desenvolvimento ambiental, né? E trabalhava também com as comunidades de entorno de unidades de conservação. Então, eu escolhi, mas a minha grande paixão era a fauna. Era a preservação ambiental diretamente ligada à fauna. E eu fui para a Rural tentar alcançar esse objetivo, que eu queria fazer mestrado em biologia animal. Acabou que o mestrado ainda não aconteceu, mas eu fiquei lá como ouvinte desse curso da biologia animal. Né, que ele contou como foi um bom tempo, teve muitas horas de aula, ele acabou contando como extensão. E, Isabel, qual a ONG você pertence? A Associação Projeto Roda Viva. E como é que você se aproximou dessa ONG? Então, a Roda Viva tem um histórico bem interessante de trabalhar com educação, né, juventude e cidadania. E é uma ONG já com quase 20 anos no mercado. E ao longo do tempo eles perceberam a necessidade de aliar isso com o desenvolvimento ambiental, um desenvolvimento sustentável. Então eles começaram a investir na área ambiental, com projetos que levassem sustentabilidade, além da questão educacional, além de você estar trabalhando a juventude, também estar trabalhando no meio ambiente. Como bióloga e tendo experiência, né, exatamente nesse campo de comunidade, com unidade de conservação, de controle acho que exatamente o termo é sustentabilidade mesmo. Eu fui chamada para trabalhar com a Agenda 21 de Itaboraí. Então, nós da Roda Viva já estávamos fazendo o processo de Agenda 21 em Itaboraí antes da chegada da notícia do Comperj. Itaboraí é um dos municípios que já tinha agenda anteriormente. Só vou voltar um pouquinho, você fala um pouquinho mais só da ONG. Da Roda Viva. Surgiu há 20 anos? Sim, ela surgiu há 20 anos e era uma ONG formada especificamente por professores, né, que trabalhavam com comunidades carentes, projetos que até hoje existem na organização, com desenvolvimento comunitário, formação profissional para jovens, né, crianças e jovens, defesa mesmo dos direitos da criança. Mas não é uma área que eu tenha atuado especificamente lá na Roda Viva. Eu conheço um pouco do trabalho, mas não era a minha área de atuação. Eu trabalhava realmente com a área de meio ambiente. Quando é que começa a haver esse encontro essa transição, preocupação aí também com a parte do desenvolvimento sustentável? Olha, em 92, eu acho que foi antes disso, porque na Elco 92 a Roda Viva já tinha esse espaço nessas questões ambientais, até participando dos diversos fóruns, né, de redes. Então, talvez 89, não tenho certeza. Na verdade, a atuação começou com a juventude, mas a aliança com o meio ambiente e desenvolvimento sustentável, eu acho que ela foi... Se não demorou muito tempo para acontecer. Eu não tenho dado específico aqui para te dar agora, mas depois eu posso até conseguir para você colocar como informação. E você entrou quando? Eu conheço o trabalho da Roda Viva desde um pouco depois da sua fundação, mas trabalhar, né, lá com vínculo empregatício só a partir de 2006 com a Agenda de Itaboraí, a Agenda 21 de Itaboraí. Você foi chamada para... Para trabalhar com a Agenda 21.
E qual é a sua função, sua atividade? Dentro da Agenda 21 de Itaboraí, quando eu cheguei, quando eu cheguei lá, eu era assistente da coordenação, né? Nós tínhamos uma equipe pequena, com um projeto para acontecer com um recurso do Fundo Nacional de Meio Ambiente. Então, nós tínhamos 2 anos para implementar a Agenda 21, né? 2 anos, ou 2 anos e meio. Né? Então, a equipe era pequena, era formada pelo coordenador e eu, que era a assistente. Nosso papel era ir lá, fomentar, mobilizar a população, explicar, né, o que é a Agenda 21, que a maioria das pessoas não conhece, embora ela tenha sido amplamente difundida pela Eco 92, né, um produto da Eco 92, a população ainda hoje não tem grande conhecimento do que seja a Agenda 21. Então, o nosso primeiro passo era mobilizar, a gente usava a metodologia do Ministério do Meio Ambiente, que conta com aqueles 6 passos, né, mobilizar, sensibilizar e tal. E fazíamos isso assim, com reuniões semanais, às vezes, dependendo da ocasião e da necessidade, quando havia qualquer desmobilização, porque às vezes a prefeitura não curte. Isso é para te explicar, tá, o que acontece. Eu não sei se exatamente eu gostaria que esse trechinho, dizendo que a prefeitura não curte, talvez não seja uma boa jogada. Mas só para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando, todos os processos participativos dentro do Brasil ainda estão se iniciando, porque a gente não tem uma cultura de participação. Então, são raros os governos que apoiam realmente que a população se expresse, que diga o que deseja, que participe, né, tanto do orçamento quanto das decisões das políticas públicas. Então, a Agenda 21 ainda não é, além dela ser pouco conhecida, mesmo dentro de algumas prefeituras, ela também ainda não é muito reconhecida como instrumento que tem que ser. Ela, às vezes, pode parecer uma ameaça. E por que Itaboraí, você sabe? Porque... Então, o fundo tinha como exigência que já houvesse lei, porque a Agenda 21 ela se fortalece, né, ela se institui, através do decreto de lei. Então, para a gente propor fazer uma Agenda 21 no município, a exigência para participar da licitação do Ministério era que já houvesse uma lei de Agenda 21 aprovada. Itaboraí tinha. Além também de ser um município que tem um forte apelo, né, cultural e histórico, mas que ficou nessa zona de esquecimento, né, que a nossa parte do nosso estado vem passando. E aí você ficou quanto tempo lá, Isabel? Nós ficamos até iniciar o processo de Agenda 21 com PERJ. Na verdade, eu participei, né, eu e a equipe do Roda Viva participamos do processo de transição. Inclusive explicando para as pessoas que a ideia não era atropelar um processo de Agenda 21 que estava começando no município, né, que estava já em andamento dentro do município, e sim unir. Sim, e você participou do processo que escolheu até as ONGs executoras? Como assim, se eu participei? Como é que se deu esse processo de... Então, a Petrobras escolha, né? abriu uma licitação, tá, pública, com todos os conformes. Se eu não me engano, foram 3 instituições a princípio inscritas, só que nem todas atendiam os critérios e um deles era ter experiência em Agenda 21. E vários outros que eu não me recordo, realmente não era o meu papel negociar dentro dessa licitação. Estava ali como técnica, se nós fôssemos escolhidos eu teria o trabalho, se não, não. Então o Roda Viva foi pré-selecionado, juntamente com as outras 3 instituições que participaram do processo. E, Isabel, como é que funciona? Pode contar para a gente o Fórum Regional da Agenda 21? Então, em agosto de 2007, no momento estavam acontecendo as caravanas Comperj. Eu estava acompanhando, ainda não sabia que viria trabalhar no processo Comperj. Na verdade, nesse momento eu nem sabia que a gente ia participar fortemente da licitação. Tinha essa possibilidade, o gerente tinha dito que, olha, de repente vai ter aí um contrato para a Agenda 21 Comperj, fazer os 15 municípios do Comperj. Mas nessa época eu nem sabia, ainda estava como Agenda 21 Itaboraí, né? Nós recebemos um convite como fórum, teve até uma reunião que nós fizemos, né? Conversamos com todos os representantes, que já haviam representantes, né? Já havia uma comissão pré-fórum instituída em Itaboraí, porque já tinha um processo de Agenda 21. Em Itaboraí. E em Itaboraí, estou falando especificamente de Itaboraí. Nós recebemos um convite para participar de um evento numa grande área que tem lá em Itaboraí, que se chama Vera Gol, mas não explicava o que era.
Então isso causou uma ansiedade ali naqueles participantes, né? Achando que, pô, o que pode ser isso, o que a Petrobras quer, como é que a gente recebe o convite assim, sem nem saber o que é, não falaram nada com a gente. Mas, de qualquer maneira, como no convite dizia que iriam ser escolhidos representantes, acho que um de cada, né? Um de cada setor, um da comunidade e tal. Era isso mesmo. Nós nos organizamos, né? Eu, como nessa reunião, inclusive, eu estava coordenando, nós nos organizamos e tiramos dentro da nossa comissão pré-fórum esses representantes. Por uma aclamação. A Agenda 21 não é usual voto, é só em último caso, realmente, se houver uma pendenga que não se resolva de outra forma. Usualmente a gente aclama, né? Assim, então, para o primeiro setor, se forem 4 representantes para o primeiro setor, a gente faz uma lista, foi exatamente dessa forma que eu fiz lá com eles, e eles foram aclamando os nomes que eles gostariam de ter. Como a gente não sabia o número de vagas, deixamos assim, 4 por setor, né? 4 da Associação de Moradores, 4 do governo. Deixamos lá os nomes, caso fosse só uma vaga ou 2, ia ser tudo por ordem. Então eles foram totalmente preparados para essa reunião, não instruídos, mas preparados para o que pudesse acontecer. Lá, realmente era isso, era a escolha de representantes para fazer parte de um fórum regional. Que a ideia, inclusive, eu posso dar minha opinião, né, pessoal? Claro. A ideia, inclusive, é excelente. Porque se você está trabalhando com uma área de abrangência, com 15 municípios, e você tem interlocução entre esses municípios através de um fórum regional, você fortalece os processos dentro do município, né? Porque os municípios vão trocar ideia, então boas ideias que estão acontecendo aqui na ponta podem ser replicadas. Esse é o papel desse fórum, né? Na minha opinião, e acredito que não é de todo mundo. Só que naquele momento especial, as pessoas não estavam preparadas para isso. Muitas pessoas que foram convocadas de todos os municípios, que foram todos os municípios lá em Itaboraí reunidos, não sabiam nem o que era a Agenda 21 e queriam ocupar o espaço de forma política apenas. Era ocupar aquele espaço ali para poder negociar diretamente com a Petrobras, na intenção de talvez futuramente arrumar um recurso. Eu não estou dizendo que as pessoas tivessem exatamente má fé, mas o desconhecimento do que é o processo, né? E inclusive de como é que são os processos de repasse de verba, que passam por toda uma... Tem toda uma lógica para acontecer, não é simplesmente, eu sou o João e eu gostaria, por favor, senhora Petrobras, me dê uma grana. Isso não acontece, ou pelo menos não deveria acontecer. Então, esse desconhecimento tumultuou um pouco a princípio. O fórum nunca conseguiu trabalhar da melhor maneira, né? Porque eu acho que o momento escolhido para tirar essa representação não foi legal. Eu acho que essa representação poderia estar sendo escolhida agora, com as pessoas já habilitadas para trabalhar com a Agenda 21, né? Já um pouco mais íntimas do que é um processo de Agenda 21. E você, mesmo em Itaboraí, onde já existia uma Agenda 21, você acha que também faltou informação nesse momento? Para esse momento faltou. Sem contar que a gente chega com o grupo organizado, a Agenda 21 foi amplamente difundida pela gente, foi um trabalho incrível, né? Nós rodávamos o município inteiro, nós tínhamos o apoio da prefeitura, inclusive a prefeitura nesse processo, né? Ela é proponente junto com a Roda Viva. É um acordo, né? A Roda Viva entra com capacitação, faz o trabalho, mobiliza, e a prefeitura também estava lá, também assinou, né? Então nos cedeu uma pessoa que trabalhou com a gente, um guerreiro, um lutador, que foi o Heleno, que na época era subsecretário de Meio Ambiente. E muitas pessoas ainda assim não participavam, não acreditavam, achavam, não, para quê? Eu tenho mais o que fazer, eu não vou participar. Ou então não tenho tempo, então isso não vai dar certo. Só que no momento da escolha dos representantes do Fórum Regional, essas pessoas que não estavam, que não participaram do processo, apareceram lá para tentar se eleger e passar por cima de um processo formal de Agenda 21. Isso um pouco que revoltou os participantes, mesmo com o Ministério presente, os representantes da Petrobras. A gente tentou contemporizar, mas criou um certo clima. Inclusive, Itaboraí foi o responsável pela maior briga, né, nessa reunião, por não permitir que essas pessoas que não estavam participando do processo, que nem sabiam que era Agenda 21, simplesmente ocupassem uma vaga, né, sem estar dentro daquele contexto. E qual é a atribuição da Roda Viva no processo de Agenda 21 em Itaboraí? Então, fomentar, mobilizar e, na época, né, o nosso plano seria fazer a Agenda 21 de Itaboraí, até a publicação. Né, o nosso convênio com o fundo era esse. Nós tínhamos que publicar a agenda. Com a chegada do Comperj, nós
conseguimos, como o nosso processo ainda não estava terminado, nós conseguimos nos encaixar. Então, os representantes da comissão Pró-Fórum, né, da época que a Agenda 21 começou a ser feita, praticamente são os mesmos hoje da Agenda 21 Comperj, que inclusive eu nem gosto desse termo, porque fica parecendo que não é outra agenda. Não é outra agenda, é a Agenda 21, só que fomentada por uma grande empresa que está fazendo um grande empreendimento naquela região. Agenda 21, então, houve uma união dessas agendas, né? Tem uma união das propostas para isso. E, pelo que eu pude ver nas reuniões que eu participei com a Petrobras, há um interesse deles de respeitarem tudo que já foi construído pelo município. E qual a sua função hoje? Então, eu fui coordenadora regional, né, pela Roda Viva. Assim, o que entender por coordenação regional? Nós tínhamos uma equipe de 5 pessoas. Um coordenador, né, de todo o processo, responsável por fazer todos os contatos com a Petrobras, das negociações mesmo, ver o andamento, né, do projeto. Um coordenador regional, responsável pelos 15 municípios, né, e 3 coordenadores. Então, um coordenador geral, um coordenador setorial, desculpe, né, responsável por todo o terceiro setor, pelos 15 municípios, e nós 3 técnicos responsáveis pela coordenação regional. Então, 15, nós dividimos 3, né, por 3, ficaram 5 municípios por área. Seguindo o mapa exatamente, dá para você ver o desenho dessa coordenação. Eu fiquei com os municípios de Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Tanguá. Eu não sei se está na ordem os outros municípios que ficaram com os meus outros colegas. Eu fiz esses 5 municípios. Era minha responsabilidade mobilizar, trazer as pessoas para a reunião, explicar todo o processo, a metodologia, né, falar sobre a Agenda 21, a importância da participação, explicar por que estava dividido por setor, né, qual é a grande sacada de dividir por setor. E como é que era feito isso? Através de reuniões? Reuniões mensais, né, em locais, por exemplo, eu trabalhava o terceiro setor, que a Roda Viva ficou responsável pelo terceiro setor. Nós procurávamos as instituições locais, dentre elas ONGs, OCIP, sindicatos, né, igrejas, clubes de serviço, todas as instituições sem fim lucrativo. E pedíamos um espaço para fazer uma reunião, né? Esse espaço não necessariamente precisava ser com o terceiro setor. Em Niterói, por exemplo, eu fiz várias reuniões na prefeitura. A prefeitura ela pode ser uma parceira independente de seu setor. Niterói ela tinha um auditório legal e era bem central, né? Niterói é grande, tem um aspecto parecido com o do Rio de Janeiro, então era mais fácil a gente levar as pessoas para o centro da cidade e fazer reunião. Mas, geralmente, nos outros municípios a gente fazia, ou na igreja, ou numa ONG. Em São Gonçalo a gente fez praticamente todas as reuniões no Movimento de Mulheres, que é uma ONG também muito interessante, muito atuante lá dentro, e também no Guardiões do Mar. É uma outra ONG super atuante lá em São Gonçalo também. Isabel, e quais são as principais demandas do seu setor? Olha, o terceiro setor pede capacitação, né? Sempre, para tudo, para a população, né? Para poder colocar essa população na busca de um espaço dentro do mercado de trabalho. Então, eu acho que essa é a fotografia mais clara que eu tenho do terceiro setor. Só que uma outra coisa que eu pude perceber, embora não faça parte da sua pergunta, é que todos os setores têm demandas muito parecidas. Porque uma coisa que me agrada muito perceber nesse processo é que você separa por setor, sim. Mas no final, quando você lê, né, quando você olha o trabalho pronto, ou quase pronto, como é o nosso caso, você vê que está todo mundo ali, são munícipes. Então, os medos são parecidos, né, as preocupações são parecidas, o olhar não é tão diferente porque não é do mesmo setor. Então, todo mundo quer saneamento, né, todo mundo quer habitação, quer casa para morar, quer emprego, quer capacitação. Porque o que adianta ter um grande empreendimento se a gente tiver que buscar toda a mão de obra fora do Estado, porque o nosso Estado não está preparado, né, o Estado, principalmente essa região, não está preparada para atender a demanda de um complexo como esse. E todas as empresas, né, de segunda e terceira geração que vão vir junto. Porque o grande jogo não é pensar só ali no complexo, só pensar no Comperj. Tem que pensar em tudo que ele vai atrair para dentro dos municípios, né?
Quando você fala no final, o que é isso no final? É o quê? Então, esse projeto teve 3 fases fortes, né? Essa da mobilização, que nós fazemos as reuniões setoriais, cada ONG lá no seu pedaço, correndo pelo município, tentando trazer as pessoas para dentro do processo, onde nós fizemos lá as preocupações e potencialidades. Não sei se você teve a oportunidade de dar uma olhada no material, de ver mais ou menos o que a gente trabalhou. Não teve? Então, nós trabalhamos com uma metodologia, a princípio, né, apresentada pela Petrobras em parceria com o Ministério e a CEA. Então, essa metodologia ela vinha como? Era um fichário grande com 40 vetores qualitativos. O que são vetores qualitativos? Pegamos eles, né, pegaram a Agenda 21 global e tentaram traduzir para um texto adequado para a gente usar. Os 40 capítulos da Agenda 21 global. Então, assim, no primeiro capítulo, só para ficar rapidinho, te dar um exemplo, nós tínhamos uma sequência de estágios. Assim, estágio número 1. No meu município não existe Secretaria de Meio Ambiente, tal, tal, tal. Esse seria o primeiro, né? Tem pouco, não tem quase nada no município. O segundo não tem a secretaria, mas ainda enfrenta alguns problemas, não está totalmente institucionalizada, não tem gente suficiente trabalhando. Só exemplos que eu não me lembro exatamente como é que era. Ou seja, o processo está ainda devagar. Terceiro, meu município nós temos sim, funciona, é atuante, fiscaliza, mas ainda não dá conta do recado. E no quarto, que raramente a gente conseguia encontrar algum município com essa característica, do meu município tem, funciona maravilhosamente bem, fiscaliza tudo, é atuante e tal. Nós levávamos esse material, né, 40 vetores, e líamos junto, né, com o grupo, e eles chegavam ao consenso de qual estágio ali eles mais ou menos achavam que o município estava. Então, esse foi o diagnóstico. É uma percepção do que essas pessoas que estavam trabalhando com a gente têm do local onde elas vivem. A ideia era conseguir o quê? A percepção das pessoas, né, enquanto moradoras do local, e também do terceiro setor especificamente, né? Pensando assim, se eu sou ONG, se eu trabalho com essa população, eu tenho que ter um olhar de como é que está essa população. Nós fizemos isso. É a isso. segunda? Isso é a primeira fase. Primeira. Né? E aí depois nós tivemos a fase das... Esse foi o diagnóstico, tivemos também a fase do plano de ação. Você vai me desculpar, estou pulando. Aí passamos para a segunda fase. De acordo com esses vetores, né, que foram preenchidos, então assim, se eu estou no estágio 1, eu tenho preocupações acerca disso, né? Então nós tínhamos que estimulá-los a pensar nas grandes preocupações em vista da chegada do Comperj. Então assim, pô, não tenho uma secretaria, eu estou no estágio 1, a secretaria não funciona. E está chegando aí um empreendimento que tem todo um aspecto positivo em termos de geração de renda, mas que vai gerar um impacto ambiental grande, porque vai, não tem outro jeito. Então como é que eu vou, o que me preocupa? Então, o papel deles era colocar, né, listar preocupações por capítulo também. Além de escolher por capítulo o estágio em que o município estava, também preocupações. Só que nem tudo na vida são só preocupações, não? Então, de repente, o meu município tem água em abundância. Então, ele é útil para atrair empresas que necessitam de água para funcionar. O que é isso? É uma potencialidade. Né? Com esse material na mão, a gente partiu para a segunda etapa, que era o plano de ação. Se eu tenho uma preocupação, eu posso pensar numa solução. Isso daí é bem a cara da Agenda 21 mesmo. A Agenda 21 ela não é um espaço para você reclamar, ela é um espaço para você propor. Então, assim, eu me preocupo com a degradação ambiental que vai acontecer aqui no meu município com a chegada desse empreendimento e das outras empresas. O que eu posso fazer para diminuir esse impacto, né? Então, colocar lá, aumentar o rigor da fiscalização, propor uma legislação eficiente que impeça, né, ou então que obrigue a empresa a reparar qualquer dano. Então, todas essas preocupações se transformaram em ações, que podem ser mínimas, né, ações pontuais, ou podem ser políticas públicas de longo prazo. E tem alguma ação que você poderia destacar que esteja mais avançada, que tenha se concretizado? Bom, então, o que está acontecendo agora nesses fóruns criados, eles ainda estão se adaptando.
né? Eles ainda não partiram para a execução do plano, nós estamos na fase ainda de término. Acabamos de montar agora, há um compromisso da Petrobras com a publicação dessas 15 agendas, para a partir daí eles começarem a trabalhar. Tem algumas ações mínimas que já estão acontecendo, assim, eles fizeram regimentos internos, estão elaborando a lei, né, para caso de algum município que não a possuísse, ou então adequando a lei a esse formato Comperj, né, de 4 setores. Estão se movimentando, se reunindo, participando de outros eventos, né, procurando esclarecimentos acerca de tudo que vai acontecer nessa região com a vinda do empreendimento. Essa não deixa de ser uma ação, né? E, Isabel, como é que é a relação com os outros setores? Foi uma surpresa, talvez, não sei se para os outros, mas para mim, chegar lá, quando os 4 setores se reuniram, nós achamos que pudesse surgir pendências, né? Porque, no princípio, o primeiro setor tinha uma postura, que é comum, inclusive, de olhar o vetor assim e achar que aquilo era um teste, uma avaliação para o desempenho da prefeitura. Então, poxa, como é que eu posso colocar aqui que é estágio 1, estou falando mal, né, do meu governo, estou falando mal do meu papel. Sou secretário de Meio Ambiente e vou dizer que não está legal? Então tinha uma certa discrepância, assim, enquanto o segundo setor, o terceiro e a comunidade tinham um olhar mais real, né, sobre aquilo, o primeiro setor tentava colocar para cima. Ao longo do processo, isso foi mudando. Quando se deu conta, não, isso não é um teste. Isso aqui é para a gente ver como é que a gente vai fazer. Eles foram se alinhando com os outros setores. Acho que no momento, depois de quase um ano de reuniões, quando a gente sentou e colocou todo mundo junto, não surgiu nenhum tipo de dissenso. As pessoas discutiram, sim, brigaram por sua posição, sim, mas sempre chegaram ao entendimento de que aquilo ali é um plano municipal. Então, que vale o esforço para fazer dar certo. Então, o primeiro setor sentou, ouviu a comunidade, né, que é o maior, como é que é o termo? Termômetro, né, para o que está acontecendo. O cara mora no lugar, ele sabe o que tem, o que não tem. O cara da prefeitura também mora, mas ele tem um pouco de medo de se colocar no papel de avaliador do próprio trabalho, né? Mas, mesmo assim, trabalharam em conjunto para fortalecer o nosso plano lá. Foi bem interessante, foi uma experiência muito rica. Mediar essas mesas, conversar com as pessoas, ouvir o que elas tinham a dizer e perceber o empenho delas em fazer dar certo. O empenho foi das pessoas. Nós trabalhamos muito, mas aquelas pessoas trabalharam muito mais, né? Porque elas estavam lá com uma outra motivação. Elas estavam lá lutando pela sua terra, né? Para fazer alguma coisa funcionar ali. E para você, quais são as maiores dificuldades? Olha, a gente sabe muito bem que o fato da Petrobras ser a proponente de um projeto como esse abriu muitas portas. Porque a Agenda 21 ela tem uma cara de terceiro setor. Porque dentro só desse projeto é que existe terceiro setor e comunidade, né? Você sabe que o terceiro setor é composto também pela comunidade, pelas associações de moradores. Nesse processo é que houve essa diferenciação, que eu acho que foi muito legal, porque aumentou o número de vagas, né? Dividiu de uma maneira consciente, abriu espaço para a comunidade, um número maior de representantes da comunidade. Mas o perfil é diferente do quarto ou se confunde? Ele se confunde, mas dentro desse processo eu pude ver a vantagem de você separar. Porque o presidente da associação de moradores, o cara que integra uma associação de moradores, ele vai ter demandas diferentes de uma ONG, sabe? Muitas vezes diferentes da igreja também, e que vem a ser muito diferente do sindicato. Então, abriu um espaço maior para as comunidades estarem dentro do processo, né? E a gente sabe perfeitamente que, historicamente falando, o terceiro setor é que faz a Agenda 21, que batalha pela Agenda 21, que briga, que dá palestra, que capacita. É sempre mais fácil você mobilizar o terceiro setor do que os outros. Com isso, eu não estou, de maneira nenhuma, falando mal de alguns dos setores. Só que é histórico da Agenda 21. Quem é que compra a ideia de desenvolvimento participativo? É a comunidade. Não são as ONGs que estão preocupadas realmente em ter voz, né, e em dar voz
para os seus assistidos, né, para os seus pares. Então, historicamente falando, é um setor mais presente, mas não foi essa exatamente a pergunta que você me fez, eu me perdi. Eu te perguntei sobre a dificuldade para você, qual é a maior dificuldade? As dificuldades, né, as maiores dificuldades. Acho que nós tivemos muitos desafios, pensando por esse ponto, assim, o tempo. Nós fizemos uma Agenda 21 num espaço de 1 ano e meio. Nós trabalhamos questões complexas com um tempo muito apertado. Esse eu acho que foi um desafio gigante, o pouco tempo, né? Eu acho que as pessoas saem desse processo agora diferentes, não tenho a menor dúvida que elas estão diferentes, que o projeto é muito válido, mas elas também não saem prontas. Elas ainda têm muitas dificuldades a encarar, às vezes eles não conseguem nem conduzir uma reunião com uma pauta que tinha sido proposta, porque ainda tem muitas dúvidas. Né? Porque o espaço de tempo, essa última fase em Rio Bonito, que eu falei para você das ações, falei das preocupações, falei das ações, e não expliquei exatamente como é que foi que a gente transformou 4 diagnósticos, né, por setor e 4 planos de ação numa coisa só. Nós tivemos essa primeira etapa toda setorial e a outra etapa que foi reunir os 4 setores onde consolidamos todo o trabalho. Ficou fora de ordem porque eu acabei pulando, mas foi isso. Foi no Hotel Fazenda em Rio Bonito, como eu falei para você. Foi uma maneira, né, de levar todos os representantes para lá. E em 2 dias e meio nós consolidávamos os setores, né? O resultado de todos os setores. E, Isabel, como é que é a relação com o grupo gestor, que é o Petrobras, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente? Olha, a relação é boa, eu acho boa, assim. Nós tivemos diversas reuniões ao longo desse processo todo com eles. A Petrobras tem uma característica que eu considero interessante, que é acompanhar de perto o que está acontecendo. Então, nós contávamos com a presença do Ricardo lá o tempo inteiro com a gente nessa fase em Rio Bonito, participando, inclusive, da construção da metodologia, né, contribuindo, né, nessa construção, mediando, porque nós ficamos lá praticamente presos, né? Então, na verdade, ele fazia esse papel também de mediação. Se surgisse alguma demanda, ele era o representante da Petrobras junto conosco. Com o Ministério, a relação eu consideraria excelente. Também participou ativamente desse processo. E a Secretaria também. Ok. E, Isabel... Desculpe, inclusive através de pessoas que são atuantes, né, os representantes do Ministério e da Secretaria, que são atuantes tanto em processo de Agenda 21, como em todos os outros relacionados a desenvolvimento ambiental. Esse eu acho que é o maior benefício de ter esse contato com eles. E você me disse que lá em Itaboraí tem essa especificidade, né, que já existia, Agenda 21. Né? Como é que você recebeu a notícia de quando souberam que ia ter um grande complexo petroquímico na região? Bom, aí é uma coisa legal você ter perguntado. Porque foi assim, a gente começou a fazer a Agenda 21 em Itaboraí com aquele olhar da Itaboraí cidade dormitório, sabe? Da Itaboraí que estava precisando de uma injeção de ânimo para crescer, porque a cidade estava, não sei se é exatamente esse o termo, mas não protagonismo nenhum dentro do nosso contexto, né? Isso é muito complicado. E a ideia, eu acho que quem trabalha com o terceiro setor é essa, vamos ajudar a desenvolver quem está, né, precisando, dentre outras cidades que também precisam. Itaboraí era uma delas. Como eu te falei, o que levou a ser Itaboraí foi o fato de ter a lei já aprovada. Então, aquele olhar, né, da Itaboraí, cidade pequena, da Itaboraí, cidade do interior, de repente está no jornal, não soube por nenhuma fonte secreta. Eu li no jornal. Falei, mudou. E agora? Mudou tudo. Essa Agenda 21 ela tem que ter um outro, sabe, um outro olhar mesmo. Vai explodir, vai vir gente de tudo quanto é lugar para cá. Eu e todo mundo que estava participando do processo teve esse choque, né? E a princípio tem o grupo dos que recusam. Não, mas nós não queremos. E tem o grupo, não queremos sim, porque a gente precisa de renda, o município está acabando. Então a gente tem que ter isso aqui, mas a gente tem que pensar para vir e ser bom, não ser ruim. Foi uma corrida. Foi bom, né, em termos de crescimento profissional, inclusive agora falando especificamente de mim, mas foi difícil também. A população surtou.
população surtou, assim, tinha gente que já queria arrumar um emprego na Petrobras. Tem alguma história que vocês lembrem, assim, desse momento, né? Existem muitas, mas, assim, que de repente tivesse esse valor aqui para te contar, tem muitas engraçadas. Conta uma se você lembrar, né? Bom, nós tínhamos esse grupo, né? Fechado não é o termo, porque a Agenda 21 não é uma coisa fechada, mas é um grupo fechado com o compromisso de Agenda 21, batalhador por isso, né? Agregando mais, chamando mais gente. No momento que surgiu essa oportunidade do Comperj, o grupo sofreu um inchaço. Rapidamente as pessoas quiseram saber o que era. E aí começou uma suspeita de que nós do Roda Viva estivéssemos lá, já meio que preparando o terreno para a chegada do Comperj. Isso não existiu em momento nenhum. Assim, são momentos distintos. A licitação lá da Agenda de Itaboraí aconteceu em 2005. Eu não sei se a Petrobras já pensava no Comperj. Agora, o público, se eles pensavam, o público não sabia. Eu, muito menos. Então, tiveram assim, algumas brigas. O fórum realmente pegou fogo. Pegou fogo, a gente tinha que... Nessa época, a gente não fazia reunião semanal. A gente passou a fazer reunião, às vezes, até 3 vezes por semana. Para poder esclarecer. Muitas pessoas queriam saber se eu tinha as informações, o que ia acontecer, né? Como é que ia ser. Chegou também, nesse mesmo tempo, uma equipe da Petrobras lá para fazer os estudos técnicos, né? Para falar com as pessoas. Eu acho que é de praxe, né? da empresa, no momento que vai colocar um empreendimento como esse. E, por outro lado, ele também ficou com receio da gente. Porque a gente buscou a Petrobras para fazer o contato. Você tem que fazer o contato com todos os setores, né? Aí o representante, eu acho que ele achou que a gente ia pedir alguma coisa, que ele também se esquivou. Aí teve uma reunião que ele chegou a falar para a gente assim, eu vim aqui para dizer que não estou. Isso irritou a gente um pouquinho também. Mas foi só nesse momento, né? Acho que era o momento inicial. Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Isabel, você poderia me contar como é que foi a escolha para os representantes do Fórum local. do fórum local? Isso. Sim. Então, feito, né, o diagnóstico e o plano de ação setorial, nós tínhamos na última reunião a incumbência de definir com esses participantes, né, que chegavam dentro do terceiro setor, às vezes a 30 pessoas, um pouco mais ou um pouco menos, de tirar 7 representações, sendo 5 titulares e 2 suplentes. Alguns critérios foram definidos e adotados nas reuniões, né, pelos próprios participantes. Então, assim, participação em todas as reuniões, disponibilidade de tempo, interesse no assunto discutido, né, que seria a Agenda 21 e tal, representatividade, ou seja, o cara para ser escolhido, ele tinha que de fato representar o setor que ele estava. Se eu sou a ANG, eu tenho... outra coisa que a gente avisava para eles. É necessário, assim, o cara está indo representar, mas aquelas pessoas que ficaram para trás, elas não podem ser esquecidas. Então, a representatividade também tem esse papel, né? Eu fui aclamada e escolhida para representar, mas eu tenho a obrigação de passar para você tudo que está acontecendo dentro do processo de Agenda 21. Esses foram os critérios adotados. Então, 7 representantes, 5 suplentes, 5 titulares e 2 suplentes, para cada setor, dá 28 para cada município. Né? E o papel desses representantes seria exatamente esse. Quando os 4 setores se reunissem, eles estariam lá para consolidar o plano de ação. E que tipo de impacto você acredita que o Comperj vai gerar na região? Né? Olha, eu acho que vai ter uma mudança no perfil, né? A gente tem um estado com muito destaque, né, para o Rio de Janeiro, Niterói e outras áreas onde tem empreendimentos grandes, mas o destaque mais realmente é para o Rio de Janeiro. Com um empreendimento desse porte, a gente dá uma visibilidade, né, acende uma luz para essa região que vinha num decréscimo, né, de geração de renda e emprego. Maior reclamação das pessoas, inclusive, é essa. Muitas não conseguem emprego dentro do seu município, tem grandes deslocamentos ali. Esse é um impacto grande. Alguma explosão demográfica, eu também acredito que vai acontecer,
porque o canteiro de obras atrai, né? Não é só no Rio de Janeiro que tem dificuldade com o trabalho, acho que o Brasil inteiro passa por isso. Então tem uma estatística não oficial em Itaboraí que já tem um desembarque diário de pelo menos 100 pessoas. Isso mostra, né? Embora ele ainda não seja oficial, é uma coisa que a prefeitura está analisando, um dado que eu soube através de um funcionário da prefeitura. Existem impactos ambientais, né? Existe a questão da proximidade do empreendimento com áreas de proteção ambiental, inclusive o manguezal, né, de Itaboraí, o impacto direto em cima da Baía da Guanabara. Os impactos são muitos, mas se novamente eu puder dar minha opinião, Diego, é a primeira vez que eu vejo um empreendimento chegar e tentar abrir um canal de comunicação com a população, né? Eu acho que como é que eu posso dizer isso? O fato da Petrobras estar espalhada pelo mundo, de ser uma grande empresa de energia, faz com que ela tenha que manter realmente a sua boa imagem, né, diante do mundo. Então, assim, pelo que eu soube, o empreendimento ele conta com uma tecnologia de ponta que procura ser cada vez mais limpa, mas ainda assim tem um impacto grande, até pelo consumo de água que vai acontecer, né? Tem alguns municípios que estão com medo de ficar sem água. Cachoeira de Macacu é um deles, né? Mas, de qualquer maneira, é inovador. Pela primeira vez, alguém está vindo discutir antes, né? Antes de passar com o trator por cima, está perguntando, e aí o que a gente pode fazer? Né? Como é que a gente pode pensar isso junto? E como é que você vê o futuro Olha, o futuro, nesse momento, eu estou achando ele um pouquinho incerto. A gente vai ter uma mudança de governo ano que vem, que é uma coisa que, né, causa um certo impacto nesses nossos processos participativos. E eu ainda não tive notícia de como é que vai ser o fomento desses fóruns a partir de agora. Porque implantar, né, capacitar, eles precisam de muita coisa ainda, eles precisam de suporte. Eu acho que a Petrobras pode emprestar o seu peso político, porque ela tem uma empresa de grande porte, afinal de contas, né? Então ela pode escolher os parceiros com quem vai trabalhar. E uma das referências pode ser essa, né? Nossos parceiros vão ter que investir nesses municípios, né? Nas propostas feitas pelos próprios municípios, diante de seus representantes ali legitimados pelo fórum. Se isso acontecer, eu tenho muito otimismo. Acho que o estado do Rio de Janeiro vai ficar diferente. Acho que a gente tem a lucrar, né, como cidadãos daqui. Eu quis esse empreendimento aqui no estado, isso daí foi uma luta que aconteceu, né? Algumas pessoas me perguntaram como é que você é um ambientalista e quer trazer um negócio desse para cá. Falei, bom, eu sou ambientalista sim, eu acho que a gente tem que pensar a solução, mas também tem que trazer renda, tem que ter emprego, o estado tem que crescer. Eu tenho 35 anos e passei a maior parte desse tempo vendo o estado minguar. O estado inteiro, o Rio de Janeiro, município também, né? Por falta de um grande investimento. O que a gente tinha foi indo embora, né? Foi se mudando, inclusive, para outros estados. De repente, a gente recebe um empreendimento como esse, que vai abrir uma frente produtiva muito grande. Volto a dizer, não exatamente o complexo, mas toda a rede de serviços que ele vai puxar para essa região. Eu acho que se tiver o investimento racional em cima dessas propostas municipais, aí eu vejo um futuro legal. Mas depende disso. Isabel, a gente já está caminhando para o final. Queria saber se existe algo que você gostaria de dizer, que a gente não conversou. Douglas, que eu me lembre agora, não, acho que você perguntou bastante. Ficou claro? Eu consegui falar claramente? Então, legal. E vale a pena? Como é que você já está há um tempo aí já participando das redes sociais, das ONGs? Vale a pena? Claro! Eu tenho uma filha, eu tenho que fazer alguma coisa para o mundo dela ser melhor que o meu. É trabalho de formiguinha, é cansativo, de vez em quando desanima. Não vou dizer para você que eu nunca acordei com vontade de continuar, ficar na cama, não. Acontece. Às vezes a gente encontra uma porta fechada, às vezes a gente tem um trabalho lindo acontecendo e que é vetado exatamente por isso que eu te falei, mudança do governo, medo de
alguns, né, a gente ainda tem poderosos no Brasil, e alguns deles temem a participação. Mas a gente vai lutando e uma hora vai acabar dando certo, não pode desistir. Isso daí parece piegas, mas é verdade. Não pode desistir, tem que continuar mesmo. E o que você acha de ter, a sua opinião, de ter concedido essa entrevista, ter participado do Memória Petrobras? Eu gostei. Na verdade, eu me senti muito mais à vontade do que eu achei que eu ia sentir. Porque realmente eu não lido muito bem com a câmera. Eu gosto de falar, né? Mas não necessariamente diante da câmera. Você acha importante essa iniciativa da memória? Acho. Eu acho que é importante em termos institucionais, sim. Né? Tem que mostrar o que está fazendo. E eu acho que tem uma parcela grande da população também que ainda não sabe. Então tem que saber. Né? Tem que ser divulgado, tem que acontecer. As pessoas têm que quando elas veem, elas se interessam. Não, mas peraí, o que é isso? Aí procura mais informação e acaba se agregando a processos interessantes, retomando programas interessantes, que não necessariamente precisam vir através da Petrobras, podem ter outros proponentes. Um bom programa não precisa ser financiado eternamente pela mesma empresa, né? Ou pelo mesmo governo, pode ser um processo para outros. Então tá bom, tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado a você.